Bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Web Design. Nesta aula, a gente vai fazer uma revisão de como é feita a programação em partes básicas no JavaScript. Então, se você não sabe nada de programação, nunca teve contato, talvez seja mais interessante para você passar direto para a próxima aula, em que a gente fala de uma vez como que a gente usa o JavaScript para poder modificar o site, que é o nosso objetivo. Agora, se você não sabe e tem interesse em aprender, o que é muito bom, eu vou recomendar aqui mais uma vez o nosso curso de Python, para que você entre nesse mundo da programação e entenda o que nós vamos falar aqui no vídeo. Agora, se você ainda está aqui assistindo comigo, no áudio de hoje o que a gente vai fazer é uma revisão super rápida de como os conceitos básicos de programação estão em JavaScript, como que a gente faz for, while, if, declara funções, os operadores e etc. Vai ser só isso, então se você já sabe programar, essa aula aí vai ser um prato cheio e você já vai conseguir fazer muitas coisas em JavaScript, beleza? Aguardo você logo depois da vinheta. Vamos iniciar com os principais tipos de variáveis que a gente tem. Nós temos esses 4 principais tipos, o tipo string, o tipo number, o tipo boolean e o tipo array. No trecho de código no slide, nós temos exemplos de criação desses 4 tipos, para vocês verem como que a gente faz. A gente usa a palavra reservada var para indicar que era uma variável, e a gente só atribui a essa variável o valor que a gente quer. Como é uma linguagem de tipagem dinâmica, a gente não precisa fazer a declaração estrita falando qual tipo que seria. A gente pode, inclusive, mudar o tipo da variável, apenas atribuindo um valor de outro tipo ao decorrer do código. E comentado ali na 5ª linha do trecho de código do slide, a gente tem como que a gente seleciona os elementos de um array, com colchetes, começando do zero, claro. E outro detalhe importante aqui, o array ele é heterogêneo, ele pode armazenar valores de diferentes tipos. Neste outro exemplo aqui é mais uma ilustração da tipagem dinâmica. Como eu falei, a gente faz uma variável ali, myVar, e a gente está ao longo do código alterando o tipo dela, porque a gente está passando valores diferentes para ela, valores de tipos diferentes. Primeiro a gente começa passando uma string para ela, com conteúdo olá pessoal. A gente dá um alert nessa string. Recomendo que você até faça esse testezinho aí simples para você ver como é que fica. Depois a gente passa o valor numérico 5 para ela, dá um alert nesse 5. Depois a gente passa um arranjo e dá um alert nesse arranjo. Só um lembrete aqui mais uma vez, como a gente já falou na aula passada, para a gente poder imprimir caracteres com acentos, essas coisas, a gente tem que necessariamente ter colocado o meta-char7, o TF8, lá no head. Os operadores. A respeito dos aritméticos, a gente tem os operadores básicos que a gente conhece, soma, subtração, multiplicação e divisão. Nessa linguagem a gente tem o porcento como resto da divisão, ou de potenciação de duplo asterisco. A gente pode usar os operadores de incremento e decremento. Os operadores relacionais básicos que a gente já conhece e está acostumado também. O de igualdade, o de desigualdade, ao lado ali na 2ª linha. A gente tem também o de identidade e o de não identidade e o de propriedade, ali com a palavra reservada in. Para fazer as operações lógicas de AND, OR e NOT, a gente tem estes operadores aí. E se a gente quiser fazer essa operação bit a bit, os operadores são estes aí. No bit a bit a gente inclusive pode fazer o XOR e o deslocamento. O XOR, o XOR e o deslocamento. A declaração das estruturas condicionais, o uso de uma estrutura condicional é, na verdade, até muito parecida com a linguagem C, se você conhece, se você usa, em que a gente coloca a palavra reservada if, para declarar que é uma condicional, a condição que a gente vai avaliar entre
parênteses, e o que ele vai fazer, o que está subordinado ao if, a gente usa colchetes para poder indicar. Então, nas primeiras 3 linhas do código aí do slide, a gente está avaliando dentro de parênteses se myvar resto 2 igual a 0. Se essa condição for verdadeira, ou seja, se myvar for um número par, então a gente vai entrar dentro do if e vai mandar um alert de número par. Na 4ª linha, já a gente faz um else if, em que a gente vai avaliar se a condição de cima for falsa, e aí a gente vai avaliar se o myvar %2 é igual a 1, ou seja, se myvar é uma variável numérica ímpar, aí a gente vai dar esse outro alert aí de número ímpar. Agora, no fim aí, né, um else, ou seja, se as 2 condições anteriores forem falsas, a gente vai dar um alert de valor inválido. Essas 2 condições anteriores, elas são falsas se a myvar for de um tipo que não é um tipo numérico, né? Que aí não faz muito sentido fazer esse %2. Uma observação é que a gente pode usar o operador ternário, como aí no slide, condensar as 2 primeiras partes ali, o if myvar %2 igual a 0, número par, e seria um else, a gente só fala número ímpar, né? A gente não faz essa verificação de valores válidos, mas, né, a gente pode condensar tudo isso em uma linha, como está ali. E uma segunda observação é que a gente também tem o switch de uma forma muito fácil de usar, mas com if aí já está bom para a gente. As estruturas de repetição também muito parecidas com o C. Ali no lado esquerdo a gente tem o for com 3 statements, com 3 expressões. Na primeira expressão é o que a gente faz quando a gente inicia o for, então ali a gente está iniciando o for fazendo a variável i ser igual a 0. Aí a gente vai e realiza o que está subordinado ao for, nesse caso é só um alert, então a gente vai dar um alert no i com esse valor de 0. Ao fim do for a gente realiza a terceira expressão, então a gente dá um incremento no i, a gente faz um i mais, e a gente avalia a segunda condição. Se a segunda condição for verdadeira, a gente faz o for de novo, faz a terceira, então i e daí avalia de novo. Então no final o que a gente vai acontecer é ter impresso os números de 0, 1, 2 e 3. Ao lado direito, o que a gente tem é a mesma coisa, porém com o while. O while ali a declaração dele é um pouco mais simples, em que ele só tem uma expressão, enquanto aquela expressão for verdadeira, ele vai realizar tudo que está subordinado a ele. E a gente também tem os desvios incondicionais de break e continue normalmente. Talvez aí a título de curiosidade, a gente pode usar o for de 2 outras maneiras, que é usar um for in e um for off em uma variável do tipo arranjo. A título de exemplo, a gente começa com o nosso arranjo tendo 3 posições, ele tem a posição 0, posição 1 e posição 2, e essas posições são preenchidas com números aleatórios aí, né? 3, 5 e 7, a saber. E depois a gente coloca uma outra posição, né? Um outro atributo, um atributo com o nome de full. Esse full aí ele possui uma string. Esse é o nosso exemplo. Daí, se a gente faz um for i in nessa variável, a gente usa o in, o operador de propriedade, o que a gente vai fazer é que a gente vai listar os atributos o nome dos atributos do arranjo. Então a gente vai falar 0, 1, 2 e o full. Se a gente tivesse colocado mais outros campos, a gente ia imprimir esses outros campos. Se o nosso arranjo fosse maior, a gente ia falar, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, se tivesse 0, 1, 2, 3, 4 se tivesse 5 elementos, 0, 1, 2, 3, 4, 5 se tivesse 6 elementos, por aí vai. Agora, se a gente faz um for i off arranjo, que eu acho mais intuitivo do que o primeiro, o que a gente vai fazer, na verdade, é fazer com que a variável i seja iterada dos valores originais do arranjo. Então a gente vai fazer que o i passe a valer o que a gente colocou lá em cima, o 3, o 5, o 7. Se a gente tivesse colocado outros valores, o i ia ter esses outros valores. E outra observação aí, né, que a gente também tem o do while, se a gente preferir usar, ao invés do while.
E, finalmente, aqui está como que a gente faz a declaração de funções. A gente usa a palavra reservada function, o nome da função, em seguida, entre parênteses, os parâmetros que essa função vai receber, e entre chaves, ali, todo o procedimento que a função faz. E dentro desse procedimento, a gente faz os cálculos, o que a gente precisa fazer, e se a gente quiser retornar algum valor, a gente usa o return, a palavra reservada return, e o que a gente quer retornar. Nesse exemplo aí é uma função que a gente fez que apenas multiplica dois valores que a gente passa como argumento e retorna esse resultado, né, da multiplicação. Então, no mais é isso. Como eu tinha falado antes, é apenas talvez uma espécie de dicionário, uma espécie de tradução para você que sabe programar, como que a gente faz essa programação no JavaScript. A gente viu os tipos de variáveis, os operadores, como a gente faz o if, else, o for, while e agora a declaração de funções. E com isso a gente termina esta aula. Espero que você tenha gostado e aguardo você na próxima aula. Até mais!